Olá, o meu nome é Carla Branco, eu tenho 45 anos e vivo há 3 anos numa união de facto com um cancro. Eu penso, pelo menos para mim, que esta é a melhor definição, porque de facto eu o partilho e convivo com ele diariamente e dia e noite. O meu médico oncologista pediu-me para eu registar o meu testemunho, a minha experiência, mas honestamente eu sinto-me um pouco insegura a fazer isto porque eu na realidade não sei muito bem o que é que eu posso deixar de novo, porque toda a gente, e isso é bom, fala no assunto, já não há tabu, há muitos fóruns de partilha. E infelizmente, pelas piores razões, é uma doença transversal, não reconhece idades nem classes sociais e, portanto, é cada vez mais disseminada. Na realidade, aquilo que eu posso fazer é partilhar a minha experiência e pergunto-me porque é que ele realmente me escolheu. Desde logo porque o meu aspecto não será propriamente aquele aspecto à partida que se espera encontrar num doente típico oncológico, para aqueles que não estão muito habituados a lidar com doentes oncológicos, só de uma forma teórica. Nunca perdi o cabelo, também nunca perdi as sobrancelhas. A única coisa que perdi logo inicialmente foi algumas capacidades, portanto foi-me atribuído 60% de incapacidade, mas na realidade isso até me deu algum jeito na altura de receber o IRS e portanto ainda estou aqui com esta mala pata de pensar porque é que o meu médico me lançou este desafio de partilhar esta relação minha com o cancro. Pronto, no fundo, aqui vai, esta é a história da minha relação. É uma relação que quem tem este tipo de relações pode se identificar com algumas coisas. Para os profissionais de saúde também provavelmente se poderá identificar com outras. Quem tem a felicidade, a enorme felicidade, e acredita em que é felicidade e sorte, só pode imaginar e do fundo do coração faço votos para que continuem e permaneçam nessa esfera. Para mim e para a história da minha vida ficará para sempre e para todo o sempre como a mais violenta história de violência doméstica que alguma vez vivi. Também não vivi mais nenhuma, mas que vivi e viverei e da qual me tento defender todos os dias, que espero ganhar, mas que de facto é muito complicada. É um agressor muito complicado, é um agressor altamente oportunista, basta viver dentro de nós, não dá a cara, alimenta-se de ti, engana-te, por vezes diz que se vai embora para no dia a seguir voltar, dá-te falsas esperanças, derruba-te e tu sabes que eventualmente um dia acabará mesmo por te matar. Portanto, a violência doméstica, penso eu que assenta que nem uma luva nesta relação doentia e neste bicho doentio que decide entrar entre nós sem permissão. A primeira coisa que eu descobri e que me acrescentou foi a reação das pessoas que me rodeavam à notícia. Porque de facto há coisas que nós só sabemos mesmo vivendo, vivenciando. E as reações não podiam ser mais diferentes. Há as reações de choque em que as pessoas não querem falar no assunto, porque se calhar pensam que não falando o assunto não existe, porque pensam que se calhar falando connosco, nos perguntando, vai aumentar o problema, vai aumentar a dor. Acreditem que todas as pessoas são diferentes, mas eu desde que tenho a doença tenho participado em alguns fóruns de autoajuda e de poder ajudar outras pessoas que padecem do mesmo. É sempre melhor falar, mesmo quando nós dizemos que não. Nós na realidade queremos falar sobre o assunto, mesmo que levamos algum tempo,
desde as reações das pessoas que arregaçam logo as mangas e querem saber tudo e vão ao Google e mandam mails para universidades e cansam-se imenso. Nós dormimos, elas cansam-se e quando estão cansadas continuam a lutar, que é uma coisa impressionante. Até às pessoas que nós até achávamos que iam arregaçar as mangas, mas afastam-se estrategicamente. Como se nós fôssemos aqueles condenados que já não vale a pena investir nada, investir nenhuma ficha, porque estamos a ir lentamente e o carrasco encarregar-se-á de nos levar. Até justamente ao contrário, aqueles que se aproximam de nós por uma questão de oportunismo. E que oportunismo? É para o oportunismo que existe hoje em dia, daquilo que é possível de nos dar popularidade no Instagram e no Facebook e em todas as redes sociais. Tudo aquilo que nos pode dar likes. É fixe ter um amigo, ser solidário. Então se ele estiver entubado, e não como eu, não é? Aquilo são os likes a caírem. Na realidade, comigo tiveram um bocado de azar, porque eu, infelizmente, a minha carreira de cancerosa nesse aspecto, de uma blogger cancerosa, foi logo votada ao insucesso, porque como eu digo, o meu aspecto não dava para isso, nunca fui entubada e, portanto, nesse aspecto, em termos de visualizações do YouTube, eu seria sempre uma youtuber cancerosa do mais insucesso que poderia haver. Mas, por outro lado, tive muitos seguidores, por mais incrível que pareça, por essas ruas de Lisboa e por esses supermercados e por esses teatros que andam por aí. O que é que eu quero dizer com isto? Eu decidi abordar a minha doença com normalidade, dando a maior normalidade possível. Dores tinha muitas. O meu cancro era um sarcoma abdominal, extremamente raro. Eu tinha dores brutais para fazer as mínimas coisas, até para respirar. Eu não conseguia atar os atacadores dos ténis, eu não me conseguia baixar, eu não conseguia levantar o manípulo do duche, mas fazia. Filo sempre por mim e pelo meu filho. Até porque eu sempre ensinei ao meu filho que nós não devemos desistir. E então era agora que eu estava diante de uma prova destas que eu ia desistir, não podia. E então, nunca me armei em heroína, nunca me armei em vítima, sempre tentei que na minha casa e na minha relação houvesse uma normalidade, houvesse uma dignidade. E, portanto, tanto quanto possível, levava o meu filho à escola, tentava que o meu filho não fosse privado daquilo que uma criança, na altura com 10 anos, merecia, que era poder fazer um lanche, que era poder ir com a mãe a um cinema, não tantas vezes como era antes, mas tentei que o fizesse. E então, os meus seguidores, que me conheciam, conhecidos, começaram a criar a ideia de que eu não estava doente. Provavelmente não estava doente, ainda que as biópsias e os diagnósticos e tudo o que estava devidamente documentado e enviado para as entidades competentes o dissessem, como é óbvio. E mesmo que eu não tinha mesmo sequer que o provar. E mesmo que a Carla que sempre viram e que sempre se habituassem a ver fosse uma Carla pirosa, porque eu sempre gostei muito, sempre fui muito vaidosa e usava vestidos e sempre usei sapatos de salto altos 10 centímetros e aquela já não era essa Carla, era uma Carla curvada, era uma Carla maquilhada, sim, que usava ténis, com o mesmo sorriso, sempre, mas havia ali algumas diferenças significativas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sofri, é possível, e isso chocou-me, sofrer de preconceito por não teres
o mau aspecto que se espera de um doente de cancro. Eu sinto que se eu tivesse rapado o cabelo, que se eu tivesse vestido a pior t-shirt que encontrasse, tivesse uma cara chorona e me queixasse o tempo todo, eu não sei muito bem o quê, mas eu teria lucrado muito mais, a todos os níveis. E como eu não quero ser indelicada nem politicamente incorreta, nem vou dizer quais os níveis, mas eu acredito que a todos os níveis. Portanto, repare-se, é possível sofrer-se preconceito por abordarmos um problema que é grave. E é grave, é muito grave. E nós sabemos o quão é grave e não é preciso sofrer dele. Basta o nosso filho sofrer, o nosso pai, o nosso tio. Se o enfrentarmos de uma forma digna, o quisermos enfrentar de uma forma alegre, mesmo que choremos por dentro, apresentando-nos tão bonitos quanto possível. Portanto, preconceito existe não só pelo mau aspecto, também existe se nós enfrentarmos as coisas com garra. Enfim, dica que eu deixo, se eu tivesse jeito para as redes sociais, punha aqui, dica do dia. Se quiserem ter popularidade no Instagram, no Facebook e tiverem cancro, sejam uns cancerosos cool. Primeira coisa, vão a um péssimo cabeleireiro e façam um corte péssimo ou rapem o cabelo. A seguir, loja de chineses, roupa do pior, 4 números acima, para parecerem que são muito magros. Até porque essa coisa de que nós emagrecemos imenso, às vezes não é nada disso. Os medicamentos que nos dão incham-nos imenso. E terceira coisa, maquilhem-se como se fossem entrar no pior episódio do The Walking Dead. Se é essa popularidade que querem, provavelmente terão uma carreira muito mais popular do que aquela que eu tive. Eu não escolheria e, voltando atrás, não voltava a escolher. Mas aviso-vos que este é o caminho das pedras, não é o melhor caminho. Aquilo que eu sei é que esta união de facto é uma espécie de seita, que nunca mais saímos dela, é para toda a vida. E na realidade nunca sei se vou descobrir se o que me aconteceu me roubou tudo. Me roubou tudo porque me mudou. É um lugar comum, mas é verdade, é como ter filhos. Ouvimos a vida toda, ter filhos, muda-nos. Nós ficamos a ouvir e depois só quando temos é que percebemos. Ou se é aquela coisa de Nicholas Spark de que nos vai dar uma oportunidade, ou de Paulo Coelho, nos vai dar uma grande oportunidade. Ainda não descobri. Aquilo que eu sei é que ainda me sinto a noiva que foi vestida à força, e fui obrigada a casar. E não quero estar neste casamento. Não me conformo com a mutilação física, não me conformo com a cicatriz brutal que tenho, que é de um lado ou outro. Não me conformo com o seroma brutal que tenho, que me deixou uma barriga como se eu ainda tivesse 6 meses de gravidez, que provavelmente nunca vai desaparecer. E sei que isto é uma futilidade enorme perante a dádiva de Deus, que é estar viva. Lamento. Eu sou imperfeita. E não percebo também porque é que o raio desta doença escolheu um ser tão imperfeito para se unir. Mais um mistério da humanidade. Como a toda a gente que eu falo e que padece da mesma má sorte, também eu senti e sinto uma dor enorme que intercala com uma revolta, que penso que é comum a todos. E a revolta maior de todas não foi pensar porque é que me aconteceu a mim. Foi porque é que eu tenho que ter esta conversa com os meus pais. Nenhum pai, nenhuma mãe merece ouvir a conversa que eu tive de ter com eles. É contra a natura, nenhum merece. E a seguir também, nenhum filho merece que uma mãe
tenha que ter a conversa que eu tive que ter com ele, ou as conversas. E despedir-me dele todos os dias, ou devagarinho, sem me poder despedir. Porque a realidade é essa. O que me leva a outro tema, que foi mais uma descoberta, é que ninguém nos deixa despedir. Ninguém nos deixa tocar nesse assunto. Eu entendo, vocês médicos, vocês amigos, pais, o vosso desespero até às vezes acaba por ser maior que o nosso. Só querem que nós acreditamos na cura e na salvação e que isso vai acontecer. E nós também. Mas a dado momento, pelo cansaço e até pela lei da probabilidade, e principalmente quando nos dizem que há uma probabilidade, e quando essa probabilidade então é 40%, 50% de acontecer na cirurgia, etc. e coisa e tal, deixem-nos despedir. Deixem-nos despedir. Deixem-nos dizer aquilo que nós queremos dizer para, no caso de, não vai acontecer, mas se acontecer, eu queria te dizer que. E até pode ser uma coisa boa ou má, pode ser um ajuste de contas, pode ser um pedido de perdão, pode ser um amo-te, pode ser uma série de coisas, mas deixem-nos despedir. Não nos deixem ficar com aquilo entalado e com a frase que nunca deixam que saia. Deixem-nos despedir. Nem que seja uma vez. Porque isso para nós é importante. Isso foi outra coisa que eu aprendi. Foi que a vida, quando é normal e quando é bem vivida, nós devemos celebrá-la todos os dias e não devemos sair do pé de ninguém que amamos sem dizer amo-te. Porque isso pode ser a última vez. Então nós também não nos despedimos, não sentimos que nos devemos despedir todos os dias da pessoa que nos amamos antes de irmos para o trabalho. Então deixem-nos a nós nos despedirmos de vocês. Mesmo que não aconteça, deixem-nos fazer isso. O meu médico gosta muito desta história e pediu-me que eu incluísse esta história neste registro de vídeo e, portanto, eu vou-lhe fazer a vontade. Professor, eu vou contar esta história. Eu, quando fui operada, portanto, ao meu tumor, porque foram várias horas, e, portanto, eu estava escalada para ser operada logo de manhã, seria a primeira pessoa, e, portanto, seriam várias horas. Eu levantei-me cedíssimo, disseram que me acordavam, mas não foi preciso, porque eu acordei muito antes da hora. Tomei banho, lavei o cabelo, o meu marido trouxe-me tudo o que podia trazer para o hospital, frigorífico, micro-ondas, não estou a brincar. Mas só não levou um secador de cabelo, basta lá saber porquê, homens. E eu, muito irritada, perguntei onde é que está o secador de cabelo, como é que eu vou secar o cabelo, e a enfermeira, chefe, dizia-me, mas secar o cabelo como? Você lavou o cabelo porquê? E eu disse, porque eu quero secar o cabelo, mas vai para o bloco, vai para uma toca, mas eu quero secar o cabelo, não está a perceber? Eu gosto, eu vou ser operada, não vou secar o cabelo, não vou de cabelo limpo, isto não faz sentido nenhum. E a senhora, obviamente, lá me arranjou um secador e secou o cabelo. Mas não contente com isto, porque não podia ser, eu maquilhei-me. Mas não pus um tonzinho nem um lápis. Eu maquilhei-me a preceito. Também não pintei os lábios de vermelho, calma. Mas pintei-me a preceito. Maquilhei-me, para as senhoras sabem o que é, fiz um esfumado. Pus-me bonita. A enfermeira entrou em estado de choque e disse, não pode. O que é que fez? Não pode ir maquilhada. Eu disse, posso ir maquilhada? Não pode ir maquilhada. Como eu pertenço ao meio dos profissionais de saúde, ela não insistiu mais comigo, não valia a pena, porque sou teimosa como só Deus sabe. E desci ao bloco e, obviamente, que a admiração e o espanto foi exatamente o mesmo. E entre a equipa que lá estava, que era grande, estavam os médicos que já me conheciam e alguns que não me conheciam. E então um que não me conhecia disse, mas o que é que se passa? Mas está maquilhada? Eu disse, estou maquilhada e acho que até estou bem, não estou bem? Correu-me bem. Mas não pode vir maquilhada, mas tem que tirar isso, mas não pode vir maquilhada. Eu disse, mas porquê que eu não posso vir maquilhada? Se eu vou ser operada cá em baixo, mas porquê que... Mas não pode vir maquilhada, tem que tirar a maquilhagem.
E um dos médicos disse, deixe estar, não vale a pena, pronto, deixe isso. Mas não pode vir. E eu fiz a seguinte pergunta. Diga uma coisa, não me disseram que durante esta cirurgia há uma possibilidade, e para mim se for uma possibilidade 0,00001, já é uma grande possibilidade, de eu morrer? Sim, há. Ou então de morrer das complicações desta cirurgia? Sim, há. Então diga-me, acha que eu vou para esta cirurgia olhar olhos nos olhos dessa adversária que é a morte sem ir no meu melhor? Jamais. Portanto, eu vou maquilhada. E se eu acordar da operação e me tiverem tirado a maquilhagem, eu digo-vos uma coisa. É preferível que eu tenha morrido no bloco operatório. Porque isto vai correr muito mal. E pronto. E o professor gosta muito desta história, ri-se muito, acha muita piada e obrigou-me, porque eu fui coagida a contar isto. Isto para dizer que se calhar, depois desta passagem, se calhar, é presunção minha, não sei, vão achar que a minha história é uma história de superação, que está em curso, mas é uma história de superação, que eu vou terminar aqui com uma mensagem de fé, de bem disposição, e se boa disposição sim, sou bem disposta, de que hoje sou uma pessoa melhor, que sou mais forte, que exibo a minha cicatriz de guerra com orgulho, como os cavaleiros da Távola Redonda faziam. Como sabem, os cavaleiros da Távola Redonda, quando se reuniam, mostravam as cicatrizes e competiam pelas cicatrizes que tinham, e quanto maiores e mais bravas, mais prestígio tinham, e que sou de facto uma mulher poderosa, e que sou de facto uma mulher confiante e especial, se calhar isso não, e especial, e que provavelmente tive coragem para mudar algumas coisas na minha vida e se calhar dar um pontapé naquele sítio de algumas pessoas e instituições que me trataram com menos respeito, dignidade e carinho. Mas aquilo que eu realmente quero vos dizer para terminar, e é a frase que eu quero terminar, e lamento se calhar desiludir-vos, é mesmo a minha frase final, é que o meu nome é Carla Branco, eu tenho 45 anos, vivo uma união de facto com um cancro e tenho muito medo e que ainda não encontrei a cura.